eu sou a Bruna Gabriele Renz. Eu estudo no Centro Universitário Internacional Uninter, no Polo de Apoio Presencial de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o meu trabalho da faculdade. Este trabalho consistia em uma reportagem sobre duas grandes obras, que é então a rodovia Transamazônica e a usina de Belo Monte. Estas duas obras causaram impactos sociais e ambientais. A segunda etapa do meu trabalho, então, era escolher uma obra perto da região onde eu moro e estudar sobre essa obra, que então também causou impactos sociais e ambientais. A obra que eu escolhi, eu moro então, seria referente ao Vale do Taquari, e a obra que eu escolhi é sobre a duplicação da BR-386, do trecho de Tabaí a Estrela. Vamos então falar sobre a rodovia Transamazônica. A rodovia Transamazônica, ou também chamada de BR-230, ela foi construída na época da ditadura civil-militar, aqui no Brasil, no governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, entre os anos 1969 e 1972. A rodovia possui 4.260 quilômetros de extensão. Ela é tão grande que ela corta 7 estados. Depois no mapa eu vou mostrar para vocês quais são esses estados. Então, foram anos de incentivos governamentais à exploração da floresta. Ou seja, o que isso quer dizer? Que desde a época do presidente Getúlio Vargas já se tinha uma ideia assim, de desenvolver a Amazônia e povoá-la. Então, durante o governo do Médici, ele resolveu então construir a rodovia Transamazônica para poder então povoar a Amazônia e desenvolvê-la. Durante a ditadura militar, existia um lema também para a política da Amazônia, que ficou conhecido então. O lema era integrar para não entregar, porque o governo temia uma suposta internacionalização. A estrada ela foi entregue em tempo recorde, mas até hoje ela está inacabada. Ou seja, até hoje existem extensões da rodovia Transamazônica que ainda não foram totalmente asfaltadas. Aqui nós temos o mapa. O objetivo do governo, primeiramente, era então interligar a região norte, que é essa região aqui de verde, com as demais regiões do Brasil, principalmente a região nordeste, que é essa de azul aqui. Então, o que aconteceu? Pensava-se o quê? Levar colonos aqui do Nordeste para a Amazônia, para lá na Amazônia desenvolver a agricultura. Então, os colonos iam lá para a Amazônia desenvolver a agricultura. Iriam ser inseridos esses colonos, então, de 10 em 10 quilômetros, perto da rodovia Transamazônica, para que lá eles pudessem, então, produzir agricultura. Só que isso supostamente não aconteceu, porque o solo da Amazônia, então, ocorreu muita infertilidade, erosão, desmatamento e a agricultura não se desenvolveu lá. Então, essa técnica não foi adiante, né? Até então, nessa época do governo, teve uma frase que também ficou muito famosa, que era levar homens sem terra para uma terra sem homens, que então se referia a levar colonos do Nordeste para a Amazônia, para lá poder então povoar a Amazônia. Aqui nós temos a extensão da rodovia. Ela corta 7 estados: Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará e o Amazonas. 7 estados. Por que ela foi construída então? Basicamente eu já falei dos objetivos, que era interligar a região norte com as demais regiões do Brasil. Também para ampliação das fronteiras econômicas e para povoar a Amazônia e conseguir o seu desenvolvimento. Quais foram as consequências dessa obra? Também uma delas eu já falei, que em algumas extensões da rodovia Transamazônica, ela não foi totalmente pavimentada. Então tem caminhos lá, extensões, que é quase intransitável no período de chuvas. Os veículos não conseguem passar por lá. O que mais? Essa obra significou gastos bilionários para o governo e ela nunca atingiu os objetivos que eram esperados. Além disso, ocorreu erosão, destruição do bioma, desmatamento, entre outras consequências. Aqui nós temos uma imagem, de um caminhão, então, transitando na rodovia Transamazônica em um dos trechos que não foram pavimentados. Podem ver que é quase intransitável. É uma das consequências. Aqui nós temos outra imagem, então, que mostra um trecho da Transamazônica que foi pavimentado, então. É uma fonte de 2019. Aqui nós temos a entrada da reserva indígena lá na Amazônia.
Por quê? Porque os indígenas também foram prejudicados com a questão da construção da rodovia. Em algumas extensões da rodovia, ela foi construída em cima de terras indígenas, essa rodovia. Então, os indígenas, nessa questão, eles foram prejudicados, né? É complicado. Agora nós vamos falar sobre a usina de Belo Monte, a segunda obra. A usina de Belo Monte, ela foi construída na bacia do rio Xingu, nas proximidades da cidade de Altamira, no Pará. O projeto, então, para a construção da usina começou a ser discutido em 1970, mas a usina só foi inaugurada oficialmente em 2019. Ela é a terceira maior hidrelétrica do mundo, perdendo, então, ela perde apenas para a usina de Três Gargantas, que fica na China, e para a usina de Itaipu, que então fica no Brasil-Paraguai. Por que ela foi construída? Basicamente para o aumento da produção de energia e pelo fim dos temores de uma eventual crise energética no país. Quais foram as suas consequências? A destruição do habitat de espécies animais e vegetais, a destruição da floresta, inundações ocorreram. Aqui nós temos um dado, 5.141 localidades urbanas foram inundadas, então perderam suas casas. E, então, no ano de 2012, foram implantados os reassentamentos urbanos coletivos, que, até nos dias atuais, ainda não realocaram todas as famílias. E existem também depoimentos na internet que dizem que as casas desses reassentamentos urbanos coletivos, elas foram construídas de um modo muito precário. Aqui nós temos uma imagem da usina de Belo Monte, que liga sua última turbina. Aqui nós temos, então, a questão indígena, né? Uma charge, primeiramente um indígena lidando com o animal, ele todo faceiro, e depois aqui um indígena espantado com os veículos que foram utilizados na construção da usina de Belo Monte. Essa mudança. Agora eu vou falar, então, sobre a última obra do meu trabalho, que também causou impactos sociais e ambientais, que é a duplicação da BR-386, do trecho de Itabaí a Estrela. A BR-386 é uma rodovia federal brasileira. Ela liga Canoas com Iraí. Depois eu vou mostrar no mapa. O meu trabalho se refere a 34 quilômetros de duplicação entre Itabaí e Estrela. Esse empreendimento começou em 2010, mas ele só terminou no ano de 2018 por causa da crise financeira do Brasil e por questões ali com a FUNAI e as comunidades indígenas. Esse empreendimento ele custou 22 milhões de reais e ele vem sendo elogiado pela população do Vale do Taquari, porque então supostamente diminuiu o número de acidentes de trânsito, facilitou o tráfego de veículos e melhorou a travessia de pedestres. Olhem só, a BR-386, essa extensão aqui, liga Canoas, aqui embaixo, com Iraí, lá em cima. O meu trabalho se refere à duplicação desse trecho aqui, ó, de Itabaí a Estrela. Esse trecho que foi duplicado. Quais foram as causas, então, para essa duplicação? É importante a gente entender que lá na rodovia, muitos veículos estavam transitando ao mesmo tempo. Então, para facilitar o tráfego de veículos e diminuir o número de acidentes de trânsito, então foi pensado em fazer essa duplicação, além de outras causas também. As consequências foi a retirada de parte da vegetação, o atropelamento de animais silvestres, então os animais eles iam até a rodovia para comer os grãos de alimentos que caíam dos caminhões e eles então supostamente eram atropelados. A decomposição do corpo deles atraía outros animais que iam para lá também e também eram atropelados. Isso gerou um ciclo de acidentes. Então, nós temos que pensar também que a BR-386 também afetou os modos de vida e os hábitos da comunidade Caingangue, porque neste local também existe uma comunidade Caingangue. Então, os indígenas eles iam lá na rodovia vender os seus balaios e as suas mercadorias. Só que com a duplicação, então, desse trecho, ficou mais complicado para eles, né, por causa da questão dos atropelamentos. Então, o governo teve que inserir medidas para melhorar isso, que seria então a questão de faixas de pedestres, ou então a questão das cercas de madeiras que devem ser inseridas. Aqui nós temos imagens
da duplicação, do trecho da duplicação da BR-386. Qual é a conclusão do meu trabalho, então, pessoal? Eu falei sobre 3 grandes obras que causaram impactos sociais e ambientais. Essas 3 grandes obras também a gente pôde ver que afetou as comunidades indígenas, né? Em todas elas, nas 3. Então, sempre quando se vai construir uma obra, um empreendimento, temos que pensar no quê? Quais são os benefícios que esse empreendimento vai nos trazer e quais são as consequências que ele vai trazer também. Porque precisa-se sim, e é importante pensar nas consequências da obra que vai ser construída. Por exemplo, será que ela não vai afetar o meio ambiente? Ou então, será que ela não vai afetar as comunidades indígenas e as comunidades locais que existem ali, nessa região? Então, fica aí a reflexão. E também, uma ideia para a questão da duplicação da BR-386 seria, então, inserir pontes ecológicas, a construção dessas pontes ecológicas. Também, outra medida seria a demarcação e ampliação das áreas indígenas e o plantio de árvores nativas. Aqui nós temos modelos de pontes ecológicas. Então, que seria uma medida, né, que futuramente poderia ser inserida nesse trecho de duplicação. Essas são as referências do meu trabalho. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado.